pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Maternas. Estamos aqui, eu, Mari Lacerda, Dani Silvares e Lua Fonseca, para a gente conversar com vocês. Hoje o nosso tema é culpa, maternidade e culpa. Como não conectar essas duas coisas, né, meninas? Pois é. Olá, gente, tudo bem? Gostoso estar aqui de novo, mais um programa. E é bem isso, né, Mari? Acho que quando a gente fala de maternidade, já vem na mochilinha a culpa aí junto, né? Tem até acreditado, quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Oi, gente. Feliz de estar aqui com vocês também, em mais um episódio. Desculpem a minha bela voz, estou um pouco gripada nessa semana. E é horrível, né? Mas é verdade, não dá para falar sobre maternidade sem falar de culpa, né? Que exercício é esse que a gente tem que fazer para se livrar dessa culpa? Por que essa culpa? De onde vem essa culpa? Né? Por que essa culpa nos paralisa? E eu acho que vai ser muito bom conversar sobre isso, porque eu acho que eu não sei quantos anos tem sua filha, Dani, mas eu acho que eu sou a mãe, 4,5, né? Eu acho que eu sou a mãe mais velha aqui do trio, com o João de 10, fazendo 11 agora, e hoje eu me relaciono com a culpa de um lugar muito saudável. Então acho que vai ser bom. Legal você falar isso, Lua, porque eu estava aqui pensando, né? Será que é possível maternar sem culpa, né? Eu acho que não, assim, é muito difícil você não sentir culpa em nenhum momento. Mas talvez o que seja possível seja lidar com a culpa de uma maneira mais leve, de uma maneira diferente, de uma maneira em que a gente use a culpa, né? Aproveite os pontos positivos da culpa, né? Que eu acho que às vezes quando a gente sente culpa, você também abre um pouco mais da sua consciência. Às vezes você busca informações porque você está culpada. Às vezes você vai buscar uma ajuda, né? De autoconhecimento para você porque você está culpada. Então, eu acho que a culpa ela pode ser um caminho de conexão com a gente mesma também, né? Se a gente escolher ir por esse lado. Acho que é Mas legal. eu acho que as mulheres não fazem isso de uma maneira geral. Eu acho que por isso que é tão difícil de lidar, porque essa percepção de que a culpa pode ser, sim, um momento de conexão, ela é distante, Mari, Dani. O que vocês acham? Eu sinto muito que a culpa está atrelado a uma imagem, né, de uma mãe que eu idealizei, ou de uma mãe que eu julguei que eu nunca seria, e aí de repente eu me deparo com esses sentimentos, eu me deparo com esses comportamentos, e aí vem a autopunição, e aí vai para um caminho muito pesado. Eu acho que é o que, né, pelo menos nos atendimentos que chegam para mim, vem muito com o peso, né, de não consigo ser essa mãe, né? E aí acho que esse é o questionamento, mas que mãe? O que eu quero ser, né? Que é o que eu sou. Que mãe, Senhor, né? Que mãe é essa? E eu sempre falo nos grupos, né, assim, que mãe é essa que você tanto julga? Né? Essa é uma pergunta que eu sempre faço. Olha, qual é a mãe que você julga? Porque às vezes a gente vai por um caminho de ser melhor, né? De não nos permitir errar, porque há muito julgamento sobre erro de outras mães, possivelmente as nossas próprias mães, né? E aí fica muito pesado, porque sustentar esse lugar de mãe perfeita, a mãe que nunca sai do prumo, a mãe que não surta nunca, que não quer estar longe dos filhos, não existe. É fingir, né? É sustentar uma máscara, que isso é o que gera peso. Eu acho que não são os erros, não é imperfeição, mas é sustentar esse lugar de que eu preciso dar conta de tudo. É pesado, né? É muito pesado ficar nesse lugar de que você tem que ser perfeita, de que você tem que dar conta de tudo. E quando você pergunta, Dani, que mãe é essa? Né, assim, eu ia fazer uma pergunta próxima disso, assim, de onde começa a surgir essa mãe ideal, né? E qual momento a gente começa a fantasiar a mãe que eu vou ser, a mãe que eu quero ser? E aí você trouxe um ponto que eu acho que é importante, que é o momento em que a gente começa a julgar outras mães, a nossa própria mãe,
e outras mães do nosso entorno, e aí você começa então a fazer assim, isso eu não gosto, isso eu não acho legal, isso eu não quero fazer, isso eu quero fazer. E aí você começa a construir na sua cabeça essa mãe ideal, né? E Sim. aí, quando você se torna mãe, não, as coisas muitas vezes não vão se encontrar com esse personagem que você criou na sua cabeça, né? Com essa máscara. E aí vem o que você falou, sustentar. Acho que toda a sustentação de um personagem é muito pesada, né? Todo personagem que a gente fica tentando sustentar, seja para me agradar ou para agradar o outro, acaba sendo muito pesado, né? E como é egóico isso, né? Porque na medida que eu crio essa mãe, eu excluo a criança. Eu penso apenas em mim e naquilo que eu quero dar, em como eu quero me relacionar, naquilo que eu vou ser capaz de gerar, né? Eu não penso que do outro lado tem uma pessoa que vai interagir comigo, né? Que vai me demandar coisas que eu não sei, vai me demandar sentimentos e emoções que eu não conheço, né? E é muito egóico isso, é muito eu me vendo ocupando todos esses espaços da vida dessa criança, como se fosse apenas sobre mim, sobre aquilo que me cabe, né? Então é muito duro você entender, e aí é tão difícil também, né? A gente entender que a criança ela é um indivíduo e que à medida que essa relação se dá, coisas surgem, né? Emoções surgem, comportamentos surgem, e você. Então, para mim foi muito esse me livrar da culpa. Eu acho que eu vivo uma maternidade muito leve, porque eu faço diariamente o exercício de enxergar meus filhos como pessoas, assim. Então, essa semana aconteceu uma coisa que eu tive um clique, assim, um estalo, né? Porque, como educadora parental, parece que meus filhos têm que ser perfeitos, ou que eu tenho que ser perfeita. E eu saio desse lugar o tempo inteiro. Gente, não é sobre perfeição. Eu erro pra caramba com as crianças. As crianças, elas são crianças absolutamente normais, que brigam entre si. São 4 filhos em casa, então imagina, né? Não... E aí eu me peguei entendendo que, assim, às vezes a cobrança que eu coloco sobre eles é para que eles ajam como eu ajo, né? E aí quando eu entendi isso, eu disse, gente, não, eu preciso cuidar de como eu ajo com eles e como eles interagem comigo. Isso já é muito. Porque cada um tem uma personalidade, cada um tem uma disputa ali que está acontecendo naquele ambiente familiar, naquela dinâmica, que é normal, é natural dos espaços. 4 personalidades convivendo, acordando, dormindo todos os dias juntos, dividindo absolutamente tudo, né? É pesado para eles também. Eles precisam encontrar os próprios caminhos de lidar com isso. E eu não posso querer que entre eles seja do jeito que eu quero, né? Eu preciso cuidar da minha relação. Eu acho que é legal a gente pensar assim, né? Quem realmente precisa dessa mãe perfeita? Que é o que você traz, né, Lu? Assim, não é a criança. Não é a criança que precisa dessa mãe. Né? Eu também acho que eu tenho uma coisa, talvez por ter sido mãe mais velha, né? Eu fui mãe aos 38 anos. E numa fase muito boa da minha vida. Então, eu também tenho uma questão com culpa muito tranquila, assim. Mas eu me lembro muito de um episódio, no meu ideal de mãe, mesmo sendo tranquila, a gente tem essa construção, né? A minha filha iria para a escola com 2 anos de idade, né? Porque aquilo que com 2 anos e tal, então já tinha estudado, que era a melhor fase. E aí, com 1 ano e 2, 1 ano e 3 meses, eu tava assim, eu não aguento mais ficar em casa cuidando da Cecília o dia inteiro. Por mais que eu saísse para atender, era uma correria, era o João chegar, eu sair correndo e voltar correndo. E eu queria me reencontrar, assim, eu queria ficar sozinha comigo, eu queria sei lá o quê, mas eu não queria ser mãe mais em tempo integral, né? E aí foi muito legal, assim, esse processo de me permitir, assim, eu lembro de falar comigo, tá? A mãe ideal colocaria a filha aos 2 anos, mas a mãe real, a que eu dou conta de ser, vai colocar com 1 ano e meio, porque isso vai ser bom para nós duas, né? E foi, lógico que foi um processo difícil, né? Porque não é fácil, mas foi uma libertação, foi aquele luto que eu vivi, que acho que como vários que a gente vive, né? Quando a gente desmama, enfim, são vários processos de encerramento de ciclo. Mas de também fazer isso com leveza, assim. Qual é o lado bom disso? O que eu preciso para ser a mãe que ele precisa, né? Que essa criança precisa. Não a mãe que eu quero. Porque acho que você traz, né, Lu? Assim, quem é que precisa? O que eu estou buscando, na verdade,
sustentando esse lugar, né? Não é a criança não nos pede isso. Ela não É precisa. porque quando a criança tem esse olhar, né, pra gente, assim, como se a gente fosse perfeito, assim, é muito pesado para eles também, né, meninas? É muito pesado para eles ter um pai ou uma mãe perfeita, porque isso diz, assim, passa uma mensagem de que eles também têm que ser perfeitos, que eles também não podem errar, ou que eles também têm que sentir muita culpa quando não forem perfeitos, né? Para mim, assim, a questão da culpa sempre foi um calo no meu pé, assim, sabe? Sempre de diversas ordens, assim. A culpa é algo que eu sempre tive que trabalhar terapeuticamente, assim, sempre tive que ruminar um pouco isso, de onde que vem, por que que eu assumo isso. E, assim, eu acho que eu tô num ponto hoje em que já melhorou muito, assim, já alcancei espaços de abandonar a culpa, assim, que eu acho que tá bem melhor. Mas no início, assim, quando o Matias nasceu, eu ainda acessava muito esse lugar. Aí eu acessei um outro lugar, né, de culpa, que é a culpa materna. Assim, Sim. outros eu já tinha abandonado, mas aí vem uma coisa tão forte como a maternidade, né? Aquilo que já é calo no seu pé, tá ali, né? Mas eu senti esse peso, assim, percebi isso rápido, sabe? Assim, logo no primeiro, segundo mês. E aí eu já comecei a olhar para isso, assim, e buscar ajuda para poder não sentir tanto, né? Para não, porque eu vi que eu estava sentindo e que ele estava sentindo isso também. E o que que vinha, Mari? O que que era essa culpa? Como ela Ah, se manifestava? era assim, por exemplo, se eu não conseguia acalmar ele, aí eu começava a me sentir culpada, achando que eu não estava percebendo bem os sinais dele, que eu não estava achando uma boa maneira de acalmar ele, sabe? Então, assim, era como se eu tivesse que saber de tudo, assim, dar conta de tudo que estava acontecendo com ele, sabe? E aí, quando eu comecei a olhar para isso e a entender isso que a Dani falou, né? De onde que vem essa mãe? É, e aí eu consegui localizar, assim, dentro de mim, né? Que essa era uma cobrança minha pelo meu histórico Sim. de culpa, que mais uma vez eu estava assumindo esse lugar e que ia ser impossível, assim. E eu já queria não estar nesse lugar, sabe? Porque já era um trabalho que eu vinha fazendo comigo, assim, de não querer estar nesse lugar de culpa. Mas eu não consegui muito sair dele instantaneamente, assim, só de pensar, né? Então eu precisei olhar para isso, precisei trabalhar isso comigo. E aí foi justamente quando eu abri mão, né, dessa perfeição, assim, o curso com a Dani também me ajudou muito, da maternidade portal, como portal de cura, que foi um dos motivos de eu ter escolhido fazer, foi o desejo de cuidar dessa necessidade de perfeição, né, de ser a mãe perfeita. Aí eu fui ficando mais leve, assim, aceitando quando eu não conseguia acalmar, quando eu não conseguia saber o que estava acontecendo com ele. E aí eu acho que automaticamente ele também foi sentindo essa leveza, né? E a gente foi encontrando essa conexão, outras formas, né? Não muito racionais, assim, eu consegui acessar mais a minha intuição, assim, mais o que eu sentia no momento que eu precisava fazer, sabe? Eu estava mais presente, assim, menos mental e mais físico, entendem? Assim, mais Sim. conectada com o que estava acontecendo no momento, ao invés de ficar pensando o que eu tenho que fazer, porque aí, né, senão não vai dar certo, senão eu vou ficar, não vou ficar bem, e ele também não vai ficar bem. Então, eu acho que isso foi algo que eu consegui lidar num primeiro momento, mas que eu acho que é um cuidado que nunca acaba, né? Assim, tô vendo vocês falarem, vocês que são muito mais experientes que eu, é um cuidado que eu acho que talvez mesmo Lu, que tem 4 filhos, é um filho de 11 anos, né? 11, né, Lu? Talvez é algo que a gente tem que estar sempre, assim, de olho, né? Mesmo quando já é uma coisa bem resolvida para você, você talvez tenha que ficar atenta, você acha?
Acho que sim, mas eu acho que é mais leve, assim. Eu acho que hoje, às vezes eu me percebo tendo conversas com o João, pelo menos, que é o mais velho, que eu digo, cara, vem a culpa de não conseguir, às vezes, separar, porque ele me devolve muito, né, nos nossos diálogos, mas ele é uma criança. E às vezes eu percebo que eu tô cobrando muito, então eu me sinto culpada pontualmente, assim, cara, peguei pesado ontem, sabe? Assim, tem que chegar junto, tem que dar um beijo, tem que pedir desculpa, tem que olhar no olho e dizer assim, filho, olha, me perdoa por isso, por aquela conversa ontem, acho que exagerei, desculpa, sabe? E acho que eu faço isso com muita tranquilidade também, porque você falou, né, assim, essa coisa da mãe perfeita, da mãe que nunca erra, que estabelece esse padrão para os próprios filhos. Né? Esses pais que nunca erram, esses pais que sempre têm as respostas, esses pais que sempre controlam tudo, eles elevam essa barra de excelência das crianças e as crianças às vezes elas nem querem ser elas não conseguem se sentir aceitas naquela família porque não tem espaço para o erro, né? Então a culpa ela também tem outras camadas que que não diz respeito só a gente, né? Elas vão se entranhando na dinâmica familiar e isso é muito sério. Sim. Eu acho que tem uma coisa que é uma grande armadilha, e talvez, Mário, o que você trouxe tenha a ver com isso, porque eu, em alguns momentos, preciso estar atenta, que é quem já tem um caminho aí de autoconhecimento, quem já trilhou uma jornada, é essa ideia, né, assim, de que a gente precisa acertar, só porque a gente sabe algumas coisas, né? Exato. Gente, isso é uma armadilha, uma cilada. Porque aí vem, né? Várias vezes, às vezes quando eu saía com a Cecília e ela começava a dar um chilique assim publicamente, a primeira voz que vinha era, nossa, as pessoas vão olhar e falar, mas que psicóloga boa é essa, que não consegue educar nem a própria filha, né? É a voz que vem imediatamente, você pensa no julgamento na hora. Então também é um exercício de dizer, eu não sou psicóloga, eu sou mãe, eu sou humana, né? Então eu acho que isso que, né, que a Lua também trouxe de perceber na situação onde a gente está saindo do lugar, passou do ponto. E eu percebo isso no meu processo de sempre ficar atenta com essa exigência de que comigo isso não pode acontecer. Por que não pode acontecer? Como Quem assim? disse, né? Quem disse? Quem sou eu para que isso não aconteça comigo? Que lugar é esse que eu tô me querendo me colocar? Porque é De uma armadilha. perfeição, né? De guru, de quem sabe tudo, de que, ai, gente, eu luto contra esse lugar É, assim, com todas as minhas forças. acho E que esse é um até, grande. desculpa, Dani, mas e até das escolhas que você faz, né? Porque assim, tipo, o seu filho não pode ter aquela reação porque você é psicóloga, porque você é educadora parental, né? E você não pode ter determinadas escolhas. Então se você falou que colocou a Cecília, né, na escola com 1 ano e 3. E aí, assim, nossa, mas a psicóloga colocou a filha na escola. Então, assim, às vezes a gente vai fazer escolhas que são possíveis, né? Como você falou. Assim, o dia que eu escutei essa frase também, de que tem coisa que é ideal, existe a maternidade real e existe a maternidade ideal e existe a maternidade real, né? Acho que foi num texto da Rafaela, a maternidade que eu vi. E eu falei assim, gente, é isso, né? Existe esse ideal que a gente quer e existe o possível. Então, às vezes, a gente vai fazer escolhas também que são possíveis para a gente, mesmo a gente sendo psicóloga, educadora parental, né? Isso não tem a ver, assim, a gente tem um olhar atento para as nossas escolhas, mas as nossas escolhas também não são perfeitas, como a gente também não tem que ser perfeita, né? E outra coisa que eu estava aqui pensando quando vocês estavam falando, que para mim, assim, deu uma virada, sabe, nesse momento em que eu consegui olhar para esse lugar de culpa materna, foi na minha relação com a minha mãe também. Não sei se vocês, nesse momento em que vocês, né, optaram por seguir esse caminho de leveza e com a culpa, vocês sentiram isso também. Por quê? Eu acho que eu sempre fui uma criança que me senti muito cobrada, assim, e que sempre quis agradar muito a minha mãe e mantive esse padrão até a vida adulta, tentando sair desse padrão, mas mantendo, sabe? Aquela Sim, luta, brigando. briga. E aí, às vezes eu sentia que eu não era boa o suficiente para ela. Dani deve lembrar disso, porque eu cheguei a compartilhar isso no grupo do curso da Dani. E aí,
a Dani me deu um insight muito bom, assim, né? Que às vezes a gente acha que a gente não é suficientemente bom para o outro, mas a gente também não está colocando o outro como suficientemente bom para a gente. Então, o que que eu percebi? Eu fazia uma cobrança Uau. para mim e para ela, né? Assim, ela tinha que me atender como mãe, ela tinha que ser a mãe perfeita para mim e eu tinha que ser a filha perfeita para ela e, consequentemente, eu tinha que ser a mãe perfeita para o Matias. Tudo isso aconteceu num tempo muito, muito próximo, nesse momento em que eu comecei a buscar ajuda com isso. E aí, depois que Dani me deu esse insight, obrigada, Dani, eu passei a lidar com algumas questões com a minha mãe de uma forma muito mais leve, sem exigir dela isso e sem me exigir, né? E aí parece que mudou mesmo, assim, entre Nossa, nós, isso é muito né? bom. E, Isso é e muito aí, bom, Marina. consequente, eu também, assim, atingi o Matias. Sim. Muito bom isso, porque a gente não percebe, né? Mas quando é muito verdade isso. A gente também cobra que essa mãe seja perfeita, que sempre acolha a gente, que sempre consiga dizer as coisas que a gente precisa ouvir, né? E ela, do outro lado, tem as questões dela, tem as faltas dela, as limitações dela, né? Muito bom isso, adorei. Eu sempre digo assim, né? A liberdade, ela é uma via de mão dupla. Então, quanto mais... E não importa por onde comece isso, se é liberando o outro ou me liberando, sabe? Mas quanto mais... Não adianta eu querer ser livre, né? Eu quero fazer as minhas escolhas, eu quero educar do meu jeito, eu quero seguir. Mas se eu não libero o outro para ser como ele também consegue ser, como ele é, né? Então, quando a gente saca que assim, peraí, eu é que tô me mantendo nessa prisão, ela não existe, né? A questão é o que a gente também exige do outro, né? E a gente vai ter que exigir da gente também, porque aí não faz sentido. Uma pergunta: será que quando a gente entende isso, a gente também não se depara com uma solidão enorme? E que, na verdade, não é solidão, é autorresponsabilidade, né? Porque você diz assim, poxa, só depende de mim. Eu tenho que me cuidar, eu tenho que me maternar, eu tenho que aceitar também o outro com que o outro me entrega. E aí você se vê muito sozinho, né? Quando você fala solidão, é muito engraçado, porque para mim vem liberdade. É Sim, muito sim, louco, né? sim. Eu também entendo Porque como liberdade, mas é um sentimento de você se ver é só, de né? crescer, é um De sentimento para mim que é crescer. assim, cresci, sabe? Total. Eu cresci, agora eu assumo. Se eu fizer merda, eu vou pagar por isso, É sabe? isso. Foda, eu tô falando palavrão, pode falar palavrão no Maternas? Pode, Então pode. falo. Né? É assim, e para mim isso não tem preço, sabe? É dizer, eu vou escolher, se der tudo errado, é problema meu, eu sou Eu assumo. grande, eu Total. assumo a consequência. E Eu aí, acho se que o é outro também, autorresponsabilidade, né? Autorresponsabilidade. Eu amo essa palavra. essa é uma Amo essa chave, palavra. né? Porque quem às vezes a gente tá crescer, né? Não é um processo fácil, assumir, né? A gente envelhece e às vezes não cresce. E você dá conta disso, que assim pode ser pesado, é teu. Se for por essa ótica, né? Toma que o filho é teu, né? Gente, isso é uma. Como é que eu quero olhar para isso, né? Como um peso ou como uma liberdade? Agora eu posso fazer do meu jeito, né? Mas nem todo mundo dá conta de viver com essa liberdade toda. Não, porque esse posso fazer do meu jeito, às vezes vem com a mágoa profunda, né? Agora vai ser do meu jeito, né? E você tá magoado, na verdade, você não tá liberto, Não, eu tô né? preso àquilo, porque onde eu tô Exato. olhando? Eu continuo olhando para trás, né? Você continua na postura de se achar melhor do que a outra pessoa e de julgamento com a outra pessoa também, né? Quando você tá nesse lugar de dar, é o meu jeito, né? Agora, eu acho que tem a possibilidade da gente lidar com o nosso jeito, com esse lugar de acolhimento, assim, é o meu jeito, e a outra pessoa tem o jeito dela, né? Cada um tem o seu jeito. E é impressionante como as crianças, elas espelham isso, né? Assim, saindo um pouquinho agora do lugar das mães aqui, indo um pouco para o lugar das crianças, como que elas espelham essa necessidade de perfeição. Muitas vezes a gente vai é, ver crianças que querem ser perfeitas o tempo inteiro, que não aceitam lidar com seus próprios erros, né? Não sabem lidar com seus próprios erros, porque ou elas têm pais que estão tentando ficar perfeitas, né? Se exigindo isso, ou tem pais que estão exigindo delas serem perfeitas, né? E aí a gente vai ver essas crianças mostrando isso pra gente também, essa angústia de não saber como resolver, né?
Mas eu estava falando que, assim, como a nossa relação com as crianças molda elas, mas a escola também é um lugar que molda muito esse padrão de excelência das crianças, né? E eu estou num processo muito intenso de mudar as crianças mais uma vez de escola. E aí eu estava conversando com uma pedagoga que ela me falou uma frase que não saiu da minha cabeça, que é assim, a criança, quando ela vê na parede da escola, quando ela vê nos desenhos que são propostos pela escola, o traço do adulto, né, aquele traço perfeito, aquele material perfeito, onde ela não se reconhece, ela começa a querer atingir aquele padrão. E aquele padrão é difícil para ela, porque ela está no processo de aprendizagem. Né? Então, a escola ela precisa também pensar que a criança ela precisa se reconhecer no que está exposto. Aquelas escolas que tem um painel todo de EVA, todo lindo, todo bem feito pelo adulto, né? Que não convida a criança a fazer parte disso. Eu nunca tinha pensado nisso. E eu fiquei com o coração do tamanho de uma ervilha, que eu disse, caramba, né? Que coisa impressionante, que coisa mais óbvia. Por isso que é tão importante a gente levar a criança para, por exemplo, ver museu, ver quadros, porque o artista ele se libera dessa perfeição, né? O artista ele não pinta dentro de um quadrado ou dentro de um círculo perfeito. E aí você vai permitindo que a criança encare o processo dela de aprender. Eu achei isso fantástico, achei esse input muito interessante. Como que isso tem a ver com o que você falou sobre, às vezes, aquilo ser bom para mim, aquilo que eu quero atingir, mas não ser bom para a criança, né? Assim, não ser o que a criança precisa. E como que, às vezes, quando a gente está num processo de simbiose muito grande com a criança, isso se mistura e, às vezes, a gente percebe como que fica confuso isso, né? Eu tô lembrando aqui, enquanto você estava falando, quando eu mudei de casa, né? A gente estava conversando sobre isso antes do episódio começar. Eu tinha uma idealização de morar naquele lugar, naquele condomínio, com natureza, e eu criei uma idealização na minha cabeça de que o Matias cresceria ali, né? Tendo contato com a natureza e tal. E aí chegou um momento em que eu e o João não estávamos bem ali, né? Não a gente como casal, mas a gente não estava bem porque estava sendo desgastante morar ali pra gente, energeticamente, financeiramente, tudo. E aí, o que estava acontecendo? O Matias também não estava ficando bem, porque a nossa logística era difícil, a gente não conseguia criar uma certa rotina, assim, de passear com ele, de sair, tudo tinha que ser muito planejado. Se a gente saía, a gente voltava tarde para casa e aí pegava muito trânsito, enfim, uma série de coisas. Então, estava desgastante pra gente e ficando desgastante para ele. Quando eu abri mão dessa idealização, né, e pensei que essa escolha de contato com a natureza, que é algo que eu gosto e que eu acho importante para a vida dele, é uma decisão que independe do lugar onde eu moro. Quando eu cheguei a essa conclusão, não importa se eu moro no apartamento, não importa se eu moro numa casa, no condomínio, mas é uma escolha, né? E essa escolha eu posso fazer em qualquer lugar onde eu estiver. Aí eu me libertei dessa idealização e a gente conseguiu tomar a decisão de sair da casa, de mudar e vir de volta para BH, morar no apartamento. E aí, por exemplo, hoje eu saio com ele todos os dias no final da tarde para passear com ele, com a nossa cachorra, e ele vai vendo as árvores, eu vou falando com ele sobre as plantas. Quer dizer, ele está tendo contato com isso, fora outras possibilidades. Então, às vezes, a gente cria ideais na nossa cabeça e a gente acha que para a criança vai ser bom aquilo. Eu estou lembrando disso por causa do que você falou da escola, sabe? Às vezes a gente acha que a criança está numa escola que é toda arrumadinha, toda bonitinha e tal, né? Tem essa imagem estética do adulto. É legal, mas não é aquilo que a criança reconhece, né? Aquilo causa uma profunda angústia na criança, né? E você fica tentando entender por quê. E aí você diz, tem problema de aprendizagem, tem TDAH, e aí você medica, aí você já foi pro saco. E se a gente pensar, né, que a gente está falando do quanto a gente constrói essa mãe ideal, a criança, né, ainda é vista, agora que a gente começa a olhar para a criança como uma criança, não como um projeto de adulto, né? Porque até muito pouco tempo atrás, e ainda hoje a gente vê muito isso em muitas escolas, como a criança ela só vai ser alguém quando ela crescer. Então tá sempre lá, aquilo que ela precisa não tá aqui com ela, tá lá. Né? Então, uma sensação de inadequação, né? Eu só valho alguma coisa quando eu chegar nesse lugar,
quando eu conseguir realizar desta forma, ou daquela forma, que não é a forma da criança ainda, né? Quando ela estiver lá na frente, então a coisa começa muito cedo, né? Essa distorção de olhar aqui como a gente como mães. Não, nós somos suficientemente boas para os nossos filhos, né? A gente tem tudo que eles precisam, ponto. Isso não significa que a gente seja perfeito. Mas Ô, a gente... Dani, eu acho que a gente faz isso com a vida, assim, com as etapas deles também, sabe? Eu e o João, a gente estava falando sobre isso esses dias aqui, que às vezes a gente vê as pessoas falando assim, olha, não, quando as cólicas passarem vai ficar tudo bem. Quando ele começar a engatinhar vai ficar melhor, porque aí eu não vou precisar ficar com ele só no colo. Enfim, as pessoas vão colocando Dos metas e marcos. momentos do desenvolvimento da criança que a coisa vai ficar melhor. Mas e o momento que você está vivendo com o seu filho agora? Né? Por que só o outro momento vai ser perfeito? Agora pode ser perfeito, entre aspas, né? Não. Você pode aproveitar, você pode curtir aquele momento que ele está vivendo, que você está vivendo com ele, sem ficar esperando. O dia que falar, aí vai ser melhor, porque aí eu vou entender o que está querendo dizer, né? O dia que for para a escola. Então, sempre o que você falou, sempre para além do momento que eu estou vivendo agora. E aí a gente perde esse agora, né? A gente se desconecta, e aí a gente se estressa, e aí a gente fica culpada, e aí a gente perde de ver essa criança crescendo e essa mãe crescendo junto com essa criança, né? Porque tem isso, assim, a gente não pode querer achar que... A gente tende a acreditar que aquilo é a minha vida agora, pronto, esse puerpério é a minha vida. Acabou, eu não vou mais ter vida. A cólica é a vida. Nossa, minha criança é a cólica, né? Calma, né? Dá tempo, aprende a respirar nesse processo, porque os ciclos eles passam de uma forma muito rápida. E óbvio que quando a gente está no olho do furacão a gente não vê, mas a culpa arrasta a gente para esse buraco. Então, eu acho que a gente está chegando aqui no final desse episódio e eu acho que o que eu gostaria de dizer para essa mãe que está ouvindo a gente é para ela aprender, ela tentar conseguir olhar as coisas de outras perspectivas, assim, sem ser ali no buraco da culpa, sabe? Porque existem outras perspectivas, sim. E você, Mari, o que você quer deixar para essa mãe que está culpada ouvindo a gente? Queria deixar algo que me ajuda muito. Assim, duas coisas, na verdade. Uma é esse autoconhecimento, olhar para isso, né? Se dar a chance de pedir ajuda, de buscar apoio de profissionais para você não ficar nesse lugar. E a outra é ter mulheres que te inspiram, sabe? Assim, ter mães. Então, eu, por exemplo, sou uma mãe recente, me inspiro em vocês, duas queridas, e em outras mães que eu também admiro muito, mulheres mães que eu admiro muito. E eu acho que isso me fortalece, sabe? Quando eu me sinto culpada, e aí eu vejo você, Lu, eu vejo Dani falando sobre alguma questão sua, né, com seus filhos, e com leveza, eu falo, olha que aprendizado legal, que coisa boa. Eu guardo isso comigo, sabe? Isso me ajuda de uma próxima vez. Então, tenha pessoas que você admire, que você se inspira nesse ponto de leveza também. Boa. E você, Dani? Quero convidar todas as mulheres a terem um olhar um pouquinho mais generoso, né, consigo mesma. Acho que a gente exige demais. Não é só o outro que exige, a gente se exige, a gente se cobra. Então, sabe, que a gente possa também soltar um pouco, né? Se permitir errar, se permitir não saber, se permitir sentar e chorar. Quantas vezes eu dei com a Cecília e falei, filha, a mamãe não sabe o que fazer agora. E chorei junto com ela, porque não sei, ponto, né? O que a gente vai fazer? Então, que pode ser leve, sabe? E às vezes quando a gente fala em leveza, em sentir menos culpa, pode dar a sensação que é tudo perfeito. E não é isso, não tem a ver com perfeição. Mas em não resistir. Mais uma vez, não tem a ver não com tem a ver. Eu acho que tem a ver com, assim, aquilo que você trouxe o exemplo da casa, é não resistir, né? Assim, o que o momento me pede agora? O que eu dou conta de fazer nesse momento? Que, sabe, um pouquinho mais de acolhimento e generosidade com a gente, acho que faz um bem danado, viu? Que a gente se lembre Muito bom, disso. meninas. Maravilhoso. Maravilhoso. Foi até mais leve depois dessa. Também, adorei. Tive vários insights aqui também, enquanto vocês, assim, insights para mim, enquanto vocês compartilhavam também. Obrigada. Eu tô vendo esses episódios, né, maternas, assim, eu acho que a gente pensa junto, a gente se ajuda, ajuda outras pessoas. Eu acho que
É maravilhoso. Obrigada, meninas, por me darem as mãos mais uma vez nessa ideia. Foi um jeito da gente fazer terapia em grupo, né, Mari? Esse negócio, fala sério. Muito bom, muito bom. Muito bom. Obrigada, gente. Até já já. Até o próximo episódio. Até. Até. Beijo. Beijo.